continuando as nossas reflexões sobre a espiritualidade e a sua relação com a Sagrada Escritura no contexto do cristianismo, nós vamos sair lá do período medieval e vamos dar um salto grande até a década de 1960, Concílio Vaticano II. Por que nós vamos dar esse salto? Você pode se perguntar. Porque o cenário que nós encontramos no que tange a vivência da espiritualidade com a Sagrada Escritura, ela se torna perene. Mesmo no contexto, finalzinho da Idade Média, todo o período do Renascimento, da Contra-Reforma, período ali da modernidade, a Sagrada Escritura, ela continua sendo fonte de vivência profunda de espiritualidade nas comunidades religiosas, mas ela acaba estando distante do povo de Deus. Por quê? Porque nós temos um problema de acessibilidade. Muitas das pessoas, elas não conseguiam ler, elas não eram alfabetizadas. Segundo problema de acessibilidade, nem todas elas tinham a Sagrada Escritura para poder lê-la. Terceiro problema de acessibilidade, nem todas as pessoas tinham a informação e a formação necessária para ler e compreender a Sagrada Escritura de forma correta. É muito importante a gente destacar que o Concílio Vaticano II é considerado como um marco para que nós possamos fazer o resgate desta vivência da espiritualidade a partir da Sagrada Escritura. Por que ele é constituído como um marco? Porque a Sagrada Escritura, ela não só está presente nas reflexões de forma muito profunda, nas reflexões do Concílio Vaticano II, como se é dedicado um documento específico para fomentar o resgate da importância da vivência e do conhecimento, do estudo e da experiência com a Sagrada Escritura. Que documento é esse, Vanessa? Constituição Dogmática Dei Verbum, sobre a revelação da Palavra de Deus. Esse documento, ele é um documento que busca, principalmente nas fontes patrísticas dos padres da Igreja, lá no seu século 2, 3, 4 e 5, o resgate da vivência e da experiência com essa Palavra de Deus. E esse documento também se posiciona muito sobre a forma como deve ser feita a interpretação dessa palavra e a formação dos leigos para a correta interpretação dessa palavra. Um dos pontos centrais da Constituição Dei Verbum é trabalhar de que a revelação da Palavra de Deus se dá por meio de Cristo. Cristo é esta palavra, mas de que a interpretação desta palavra, da Sagrada Escritura, ela deve ser feita de duas formas. Primeiro, ela deve focar na tradição e depois, a partir dos estudos do texto sagrado. A palavra de Deus, ela se constitui a interpretação da Sagrada Escritura por meio da tradição. E o porquê que nós precisamos interpretar a Sagrada Escritura por meio da tradição? E aqui me permitam fazer um parênteses. Sabe, um dos pontos que nos diferenciam dos nossos irmãos protestantes? Um dos pontos principais é a forma pela qual nós interpretamos a Sagrada Escritura. Para eles, a interpretação da Sagrada Escritura se dá pela moção do Espírito Santo. Movido pelo Espírito Santo, de posse da Escritura, o fiel, ao lê-la, tem a revelação e a interpreta. Nós, ao contrário, de posse da Sagrada Escritura e sabendo que temos toda uma tradição que nos traz os critérios de interpretação, vamos ao encontro do texto bíblico de forma não despreparada, de forma que nós possamos lê-lo, interpretá-lo e rezá-lo a partir da comunhão com toda a Igreja. E isso é um princípio fundamental. Por quê? Porque a vivência da experiência
espiritual e principalmente da interpretação da Sagrada Escritura, ela não é pessoal, intimista, ela é sim comunitária. A Escritura diz a mim, Vanessa, muitas coisas sobre a minha vida espiritual, mas o que ela me diz está à luz da minha comunidade eclesial. Eu não posso fazer qualquer tipo de interpretação solta da Sagrada Escritura, até porque isso é uma interpretação fundamentalista que faz com que sempre nós tenhamos prejuízos na compreensão do texto bíblico e prejuízos na nossa relação conosco mesmos e com os outros. Se nós nos permitimos fazer leituras fundamentalistas, nós vamos acabar achando que a Sagrada Escritura está direcionada à minha experiência pessoal e esquecendo de que a minha experiência pessoal está interconectada com a experiência dos meus irmãos. Posso dar para vocês um exemplo muito simples de como isso é comum no nosso cotidiano? Sabe quando nós precisamos fazer um discernimento sobre alguma atitude, compreender alguma realidade da vida, alguma situação que está acontecendo e nós recorremos ao texto bíblico e nós interpretamos ele somente a partir da nossa realidade, sem inseri-lo no contexto da vivência comunitária ou no significado que a tradição nos dá? Isso sempre vai nos ajudar a incorrer em erro. Eu lembro de uma experiência que para mim foi muito marcante. Eu estava em uma determinada cidade aqui do Paraná, falando sobre a leitura, sobre a Sagrada Escritura e a sua relação com a catequese, e eu dei esse exemplo, e ao final deste exemplo que eu dei, nós fomos tomar um cafezinho. E o local onde eu estava dando essa formação era um salão imenso. E tinham várias pessoas, não eram tantas assim, mas a forma da distribuição das cadeiras ia até o final do salão. E as pessoas foram para o café e eu estava indo pelo corredor central e de repente veio até mim uma pessoa em choro profundo. Ela chorava muito. E ela disse que em determinado momento da vida em que ela perdeu o esposo, ela foi ao encontro da Sagrada Escritura e a leitura que saiu, a interpretação que ela fez é de que o esposo havia morrido porque ela tinha tido uma conduta moral errada, de que ela era culpada pela morte do esposo. Você pode falar assim, Vanessa, mas isso é meio ilógico, mas naquele momento, esta leitura equivocada fez com que aquela mulher tivesse uma compreensão equivocada de culpa profunda e o relacionamento dela com Deus acabou sendo um relacionamento de culpabilização. Dito isso, é importante nós destacarmos de que a constituição dogmática Dei Verbum, ela traz em si a importância de nós formarmos os fiéis para a correta leitura e interpretação da Sagrada Escritura. E isso, meus queridos, nos últimos anos, vocês podem acompanhar que tem sido feito muito pela Igreja. A ideia de inserir todos os fiéis na leitura e no estudo da Sagrada Escritura. Desde o Papa, que faz as suas catequeses a partir da Sagrada Escritura, dos bispos, dos cursos bíblicos, de tudo isso, é um grande fomento que surge a partir da Constituição Dogmática Dei Verbum. Mas essa Constituição Dogmática, ela traz uma outra questão profunda também, que diz respeito não só à leitura e à interpretação da Sagrada Escritura, mas ela traz um ponto fundamental, de que a Sagrada Escritura é fonte de espiritualidade. Na introdução da Constituição Dei Verbum é trazida uma citação de Santo Agostinho que fale: para que lendo, entenda, para que entendendo, viva, e para que vivendo, ame. Quando nós falamos isso, nós estamos falando que a Sagrada Escritura nos traz a ideia de que se eu a entendo, eu vou vivê-la. Vivê-la, compreendendo, eu vou vivê-la, e vivê-la, eu vou amá-la. E esse é o contexto no qual a espiritualidade a partir da Sagrada Escritura surge na Constituição Dei Verbum. Nesse sentido, meus queridos, é importante nós destacarmos duas passagens da Constituição Dei Verbum.
A primeira delas que ressalta que a Sagrada Escritura, ela é alimento são e vigor santo. Ou seja, a Sagrada Escritura é aquela a partir da qual nós encontramos o alimento santo para que nós tenhamos o vigor na caminhada. E ao mesmo tempo, ele nos traz a importância de nós termos a Sagrada Escritura como fonte de espiritualidade, principalmente nós que atuamos na igreja como ministros da palavra, catequistas, sacerdotes, diáconos, evangelizadores. Todos nós que trabalhamos no anúncio do Evangelho precisamos ser íntimos da palavra. E aqui é muito importante dizer de que se no parágrafo 32 da Constituição Dei Verbum há uma passagem muito bonita para que esta pessoa que está evangelizando, pregando, catequizando, para que ela não faça isso de forma vã, para que as suas palavras não sejam palavras jogadas ao vento, ela precisa rezar a Sagrada Escritura e não somente estudá-la, porque ela não vai estar falando algo que somente está na mente, mas ela vai falar algo que sai de dentro, que sai da sua vida espiritual e da sua prática cotidiana de fé.